Se a minha apresentação tivesse uma música, era esta dos R.E.M., que é do meu tempo quando entrei no liceu, e numa altura que ainda já estava a acabar a discussão entre cosmonauta e astronauta, mas o mundo parecia que estava a acabar e a começar um novo, e penso que isto é sempre por ciclos, e a medicina interna atravessa assim um destes novos ciclos em que parece que está a ser toda desfragmentada, mas eu vivo bem com isso. Eu, da minha perspectiva, sou um otimista e não me levanta assim grandes problemas. A perspectiva que nós temos atual é esta, toda muito fragmentada. Nós próprios temos dificuldade em unir tudo isto. Nós somos gestores do nosso tempo, daí que se calhar tínhamos dificuldade em geri-lo, porque isto é tão complicado e nós sozinhos não conseguimos. Se calhar não sabemos trabalhar em equipa. Dentro de toda esta fragmentação, reparamos que os sistemas de saúde estão aqui pouco representados, ou provavelmente, se calhar, devíamos falar mais sobre isso e falar sobre como nós trabalhamos, do que estarmos sempre a falar em casos clínicos, que também são importantes, é claro. E o generalismo é muito importante, e penso que a única instituição em que realmente ele é importante é na instituição militar. Nos hospitais o generalismo pode ser deletério, mas eu falo do bom generalismo, daquele que olha para as tropas, quer o melhor delas e tem um objetivo comum. Entretanto, estas perspectivas têm uma tensão entre a hiperespecialização, a subespecialização e o generalismo, porque desde sempre a medicina interna, penso que desde o início, sofreu sempre de querer saber tudo e ao mesmo tempo os próprios internistas, não, eu quero aprofundar. E isto levantou o problema das subespecialidades. Depois, isto influencia também o local onde nós trabalhamos e o próprio local influencia as nossas perspectivas. É muito diferente se eu estou exclusivamente no Sistema Nacional de Saúde, se eu estou no sistema alternativo ou complementar privado e depende como é que ele se relaciona com esse Sistema Nacional de Saúde, e se eu faço mais ambulatório ou menos ambulatório. Depois temos dentro do hospital as suas várias vertentes, os cuidados intermédios, os serviços de urgência e as horas que eu dedico a cada um desses trabalhos. Portanto, as perspectivas são imensas. Para enquadrarmos o problema, e já muito do que a Raquel já falou, o problema da medicina interna se fragmentar não vem de agora, vem já de há 70 anos atrás. Desde o início da Segunda Guerra Mundial e com a tecnologização da sociedade e particularmente da medicina, foram criando especialidades e eu descobri que até existe uma especialidade de transplante cardíaco que eu desconhecia, desculpe a minha ignorância. A outra tensão é que o sistema de saúde atual desintegra sob o peso das doenças crónicas. E depois temos esse problema que o que é uma enfermaria de medicina interna? Aquele em que as pessoas investem e depois o administrador vê-nos aos internistas como gastadores e reparem a comparar um indivíduo saudável com alguém que tem mais de 5 doenças crónicas, o gasto que é para o Sistema Nacional de Saúde, neste caso o Medicare americano, mas não será muito diferente nos países europeus. Daí que está aqui um desfazamento de perspectiva, porque por um lado as tecnologias levaram às subespecialidades e parece que a sociedade pede isso, mas ao mesmo tempo precisam de internistas para tratar estas doenças crónicas, para gerir o caos e para gerir todo este problema. E penso que é uma boa perspectiva de trabalho, eu continuo a adorar a medicina interna e penso que eu voltava a escolher, e principalmente por esta razão. Vamos comparar as práticas a nível internacional. Aqui está um estudo de 2006, um estudo um tanto generalista em que escolhem um país para representar os continentes. Na América do Norte, os Estados Unidos, em que vemos que o internista divorcia-se do sistema de urgência, e, portanto, é criada uma disciplina diferente, e em que no ambulatório e nos cuidados primários eles são muito importantes. Verificamos que no Canadá são puramente baseados a nível hospitalar, divorciando-se dos cuidados primários e do Sistema Nacional de Saúde, e aqui na Suíça, que isto será difícil, vamos já falar mais em particular do exemplo europeu, em que na Suíça, e está aqui a pessoa que me inspirou deste termo, é realmente o tanque de guerra. Portanto, o internista em que está presente em todas as vertentes, com um grande peso hospitalar, mas também tem um peso nos cuidados primários. E reparamos que a Austrália segue o modelo canadiano. Na Argentina, verificamos que os internistas são muito mais importantes nos cuidados primários e no Japão, tenuemente, estão presentes em todas
todas as vertentes, mas digamos que não de uma forma tão marcada como na Europa. A nível internacional, particularmente da Europa, nós verificamos que a medicina interna tem muitas coisas em comum. Eu próprio já trabalhei na Sociedade Europeia de Medicina Interna e realmente encontro bastantes coisas em comum e, no entanto, aquilo que nos diferencia dos restantes países da Europa é o tal tronco comum e quando nós clivamos das subespecialidades. E é na performance de procedimentos, portanto, nas competências, e daí é a perspectiva de uma medicina interna baseada em competências ou não, que diferencia a prática do internista. Verificamos que o tempo de formação é semelhante, vai de 4 a 6 anos. Há aqui a perspectiva de tentar uniformizar e houve a tentativa de fazer o diploma europeu e gostava que se alguém soubesse aqui na plateia ou da mesa de moderação como é que isso está a correr ou se realmente alguém já fez o exame e de como se sentiu de o fazer. Que é uma tentativa que há alguns anos está a ser feita e penso que não tem conseguido frutos. Entretanto, esta é a diferença marcada entre os procedimentos e verificamos que a medicina interna vai perdendo à medida que os procedimentos se tornam mais invasivos. Isto poderá ser... Ok, isto é verdade lá para a Alice, é natural, por isso é que existem as outras especialidades. Daí que esta é a perspectiva da medicina interna. Então nós somos uma disciplina puramente cognitiva ou nós também teremos que voltar a dominar as técnicas. E vou acabar a minha apresentação propondo 3 perspectivas, 3 cenários. Baseando-me no local, se é no hospital do Sistema Nacional de Saúde, se é num sistema privado, o ambulatório e a consulta e não esquecer o pré-hospitalar. Nós temos um pré-hospitalar fortemente dominado por médicos, que em alguns países não é assim, e depois baseado nas competências específicas em que as técnicas de subespecialização vou separar da liderança e das capacidades, competências de gestão. E nós temos o caminho tradicional. Este caminho tradicional é baseado, se há evolução, é uma evolução lenta, é um estado mais estável, em que o internista realmente baseia-se no hospital, a técnica e a gestão são individualizadas à instituição em questão, poderão ter muito ou pouco peso dependendo desse hospital onde está a trabalhar. Existe uma graduação entre depois o que é que são os seus cuidados de ambulatório e digamos que o privado será uma extensão e até, de algumas vezes, um reconhecimento do seu prestígio na comunidade. Entretanto, aqui existe uma curva de aprendizagem que é, digamos, muito rápida nos primeiros anos e depois, digamos, que o internista fica estável e naquela sua posição de conforto. Eu penso que esta perspectiva começa a ficar cada vez mais afunilada, mas levanto isto para discussão. A perspectiva 2, o caminho atual, muito atual dos cuidados agudos, é para isto que nós estamos a ser pressionados. Eu acabei a minha especialidade há 8 anos atrás e fui confrontado com esta situação, em que aqui o internista é muito baseado pelas suas competências técnicas. A técnica ganha muita importância. Ganha a coragem que temos ou o domínio de técnicas que começam a ser muito dominadas por outras especialidades. Estamos aqui a falar nos cuidados críticos, sejam eles intermédios, sejam intensivos. E, entretanto, quer-se integrar aqui o pré-hospitalar, ou seja, integrar as equipas de internistas na urgência e que também tenham a função de dominar o pré-hospitalar, e o ambulatório está aqui atracejado, poderá ou não existir e vai ter um papel muito menor e digamos que se divorcia do privado e inclusive com nova gestão de trabalho podemos ter mesmo 2 horários que são separados e termos funções completamente separadas. Aqui a gestão ganha um papel central, mas esta gestão é pequena e é muito baseada em coordenar, em fazer escalas e basicamente é isso que eu resumiria do que é a gestão atual que nos oferecem. E, entretanto, a perspectiva, o caminho holístico, seria em que todos estes sistemas estivessem bem integrados, dar aqui o papel de liderança ao internista, ser realmente o gestor. As técnicas poderiam ser discutidas com os colegas, não podemos querer a exclusividade, eles também não. Dependendo, nós podemos dominá-las ou podemos ter ao nosso cargo e consoante a comunidade necessita, é preciso mais estudos sobre isto. O médico tem que estar a olhar para a comunidade, não podemos abrir
serviços para pessoas que não vão usufruir dele e, portanto, temos que olhar de uma forma flexível e evolutiva. E este é talvez assim o caminho mais sonhador que eu tenho da medicina interna e daquele, se calhar, que me fez ir para a medicina interna. Entretanto, uma super perspectiva, e que penso que aqui poderei falar de comum, o próximo tema do Congresso Europeu de Medicina Interna vai ser conectar-nos com o doente. Isto é um bocado idiota, nós claro que temos que nos conectar com o doente, mas é preciso ser dito, e é esta mensagem que queria passar, uma perspectiva otimista que eu tenho da medicina interna. Podemos continuar a ser uma força muito positiva dentro de pensar a saúde. Isto também é uma disciplina de cultura, não é só uma disciplina técnica e que é transversal. Portanto, não podemos assumir a exclusividade dos hospitais, mas também não nos podem tirar assim facilmente de lá. Muito obrigado.